Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, que a paz do Senhor seja com todos vocês. Estamos aqui gravando este vídeo hoje e é um vídeo comemorativo aos 10 mil inscritos que nós conseguimos no dia 29 de março de 2020. Nós conseguimos a marca de 10 mil inscritos no canal Tempos Rio. E eu estou aqui com a minha esposa, minha querida, amada esposa. Nós estamos aqui para gravar esse vídeo de como tudo começou, eu e ela. Eu vou deixar ela iniciar a parte dela, depois eu vou vir para a minha parte, para poder eu, falar como começou da minha parte. Então, primeiramente, da parte da Lília. A paz do Senhor, irmãos, É um prazer estar novamente com vocês aqui. Realmente, tudo como começou, tanto para mim como para ele, Para mim começou assim. O Senhor, ele sempre, nós, quando estamos, na mocidade, na juventude, sempre a moça, ela deseja casar um dia, deseja ter alguém na sua vida, E acontecia isso comigo. Só que a gente passava a orar. Antigamente tinha muito isso, A gente orava ao Senhor para que Deus mostrasse alguma coisa, Que o Senhor viesse. E eu sempre tive muitos sonhos, o Senhor me dava sonhos. E teve uma certa vez, que eu tive um sonho. E achei muito interessante esse sonho que eu tive. Porque quando a gente está na mocidade, juntamente, a mocidade era grande na época, minha, que era lá em Manaus, Amazonas, onde que eu nasci, a mocidade era grande, tinha tanto moças como os rapazes, bastante, E eram separados, Era um grupo de jovem masculino e o feminino. Era separado. E há algumas vezes, que a gente não sabe, quem são as pessoas. Fulana de tal gosta de fulano, fulano gosta de fulano. Eu não sei, Eu só ouvia o zum, as coisas, falando. E tinha até, as meninas falavam, fulano de tal gosta de você, pra mim, Cicrano gosta de você, era aquele negócio, a gente não sabia. Chegou até o meu conhecimento também uma vez, dizendo assim, fulano de tal falou que vai lá na tua casa falar com teu pai. Eu falei, mas como que eu não sei de nada? Que antigamente era muito assim, eu não sei de nada. Antigamente não, Porque são quantos anos de casado? 29. 29 anos de casado. Mas faz bastante. Bastante. É uma vida. E aconteceu isso. Uma certa vez, eu tive um sonho que eu estava me noivando. Nesse sonho eu via benzinho uma aliança. Quando a aliança estava numa mesa e estava preparada. E eu pegava, no sonho eu pegava essa aliança e ia colocar no meu dedo. Aí, no sonho, quando eu colocava, ia colocando no meu dedo, não chegava nem assim, colocar totalmente. Não tinha nem colocado totalmente, ia colocando. Quando aquela voz veio e falou para mim, bem no meu ouvido, aquela voz que eu sei que é do Senhor, falou, você vai se noivar? E quando ele chegar, você já está noiva. Aí, imediatamente no sonho, eu fazia, não, eu não quero. Aí eu tirava a aliança e deixava lá, como é que estava. E eu rejeitava, eu não queria. Por causa que eu obedeci a voz do Senhor. E deixei lá. E eu fiquei pensando o tempo todo lá, dentro da minha casa, volta e meia,
né, recordava desse sonho, dizia, com certeza, Senhor, é uma pessoa que vai chegar ainda. Se está aqui em Manaus, vai chegar ainda na minha igreja, vai chegar, né, na igreja. Se for de longe, vai chegar em Manaus. Né? Eu não sabia, era um mistério para mim. E assim sucedeu, né? Na minha parte, começou dessa maneira, né? E a sua? A minha, nós éramos de Salvador, na Bahia, final de 88, possivelmente novembro, né? Novembro de 88, isso, né, que nós chegamos, que meu pai já tinha ido para Manaus na frente e foi arrumar casa, essas coisas. Quando foi no finalzinho de novembro de 88, meu pai volta para Salvador, aí vai eu e a minha irmã Selma e minha mãe, e foi com a gente uma irmã que morava em casa, a Zefinha morava em casa. Meu irmão já era casado, então ele ficou em Salvador, na Bahia. E quando meu pai veio de Manaus para nos buscar, né, que eu vi que agora era real mesmo, agora a gente ia sair de Salvador, já tinha mais de 10 anos em Salvador, e quando chega o dia, meu pai chega contando que Manaus é isso, olha, Manaus é muito bonito, uma cidade, é a zona franca de Manaus, e ele veio contando, né, várias coisas, fora as lembrancinhas, né, os produtos eletrônicos, né, que Manaus até hoje tem, né, diferentemente do lado de cá, né, dos outros estados. E meu pai levou Walkman naquela época, né, levou um Walkman para mim, um Walkman para Selma, um Walkman, né, pro meu irmão. Para quem não sabe, né, o que é Walkman, o Walkman era hoje é MP3, é pequenininho. E o Walkman era um gravador desse tamanho que você botava fita cassete ali, você botava o fone e era moda, era modernidade. E todo mundo em casa... A gente tem um Walkman aqui. É, a gente tem, né? Tá até ali guardado. Depois a gente vai mostrar, então. Aí, e era aquele Walkman Aiva, né? O Aiva era o top de linha naquela época. E isso incentivou, né? Incentivou eu e a Selma, né? A gente tudo meio ressabiado, ter que conhecer novas pessoas, e a visão que o povo naquela época tinha, que Manaus era só índio, que era índio para lá, índio para cá, aquela coisa de índio. E quando a gente chega lá, irmãos, era totalmente diferente. Né? Nós fomos morar ali numa casa na Aparecida, né? Ali na Aparecida, no final da rua tinha essa casa que a gente morava. E no primeiro dia, né, que meu pai foi apresentar, a gente chegou em Manaus, né, no primeiro dia meu pai foi fazer a apresentação da família, e eu, né, jovem, eu tinha 18 anos, né, 18 para 19, né, 18 para 19 anos, quando meu pai me deu a oportunidade, eu estava suando, mão suando, estava tudo suando. Né, apesar da quentura que era Manaus, né, mas a igreja tinha 20 e poucos ar-condicionados, né, mas mesmo assim eu estava nervoso, porque não era o meu ritmo. Né, não era o meu ritmo ter oportunidade na igreja, né, porque em Salvador a gente vivia mais, era na brincadeira. E eu, sinceramente, na época que eu estava em Salvador, eu cheguei a aceitar, eu aceitei Jesus em Salvador, mas não consegui ter, como é que eu posso dizer, firmar mesmo meus passos. Apesar de ser filho do pastor, apesar de estar todo dia na igreja, mas era aquele negócio, a gente ia para a igreja para conversar, para brincar, para encontrar os amigos, e não tinha o propósito. E quando eu cheguei em Manaus, né, eu falei, olha, agora eu vou tomar uma vergonha na cara. Mas é porque e eu lá vou... era diferente. Manaus era diferente, e eu também não conhecia ninguém. Né, eu não conhecia ninguém, então uma eu coloquei, né? Isso, eu coloquei dentro de mim, aqui eu vou me consertar. Aqui eu vou servir a Deus igual o meu pai. Eu vou servir a Deus diferente aqui. E lá, irmãos, graças a Deus, quando a primeira oportunidade, eu lembro que meu pai chamou, vamos ouvir meu filho Amarildo. Eu lá no meio da igreja, né, todo com vergonha. Aí fui lá, cumprimentei a igreja, que a gente já sabia. Né, cumprimentei a igreja, com a paz do Senhor e tal, e fui cantar um hino. Peguei a guitarra, era do Zailton, era o Zailton, né? O Zailton, que era o presidente da mocidade, né? Ele juntamente com a sua esposa. E aí eu peguei a guitarra dele e fui cantar o hino
Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Esse hino daquela época, sucesso daquela época. E eu cantando ali, né? A igreja também cantando, e eu meio nervoso, não sabia para onde olhava. E no final do louvor eu vi a Lília, e a Lília estava cantando também, né? Eu vi a Lília, mas como eu ouvi todas as pessoas que estavam dentro da igreja, eu vi. E aí terminei a oportunidade, né? A irmã da Lília, a Andréia, que ela era da nossa igreja na época, era muito brincalhona, mas brincava com tudo, até hoje. Se já esteve aqui em casa, brinca com tudo. E a gente foi conversando mais, né? Mas eu sempre olhando a irmã Lília. E a irmã Lília, naquela época, não tinha ministério de oração quando nós chegamos lá, e meu pai colocou o ministério de oração com o nosso irmão Rui, né? Tomava conta. Nosso irmão Rui, ele tomava conta do ministério de oração. Eu entrei no ministério de oração e a Lília também entrou no ministério de oração. Porque eu sempre gostei de orar. Né? Eu vinha do trabalho, chegava em casa rápido, suado, às vezes nem ia para casa, já levava a roupa para o trabalho para mim poder chegar no ministério de oração, para nós orar, irmãos. A gente orava num porão, a igreja era em cima e o porão embaixo, na rua Luiz Antoni, número 11. Tinha aquele porão onde ficava escritório, essas coisas, né? E ainda tinha, para completar, o transformador de energia ficava também nesse porão. Aí os irmãos imaginem o calor que era. O calor muito quente. Mas ali a gente buscava a Deus das 7 até 8h20, né? 8 horas. Até 8 horas. Era uma hora que ele... Era uma hora. Ele terminava a oração, ele dava uma palavra. Então, estendia até 8h15, 8h20. Mais tarde. 8h15, 8h20. A gente estava saindo dali, não era para ir embora, não. A gente saía dali todo mundo suado, camisa suada, as irmãs também, os irmãos também, que era um salãozinho, né, até grande. E aí todo mundo subia para a igreja, aí a gente ia prestar culto. E aí, irmãos, quando chegou lá, eu me batizei, né, fui batizado com o Espírito Santo, né, comecei a pregar, né, no bairro da Compensa, que naquela época era um perigo tão grande, né? Você já tinha me conhecida. É passo a passo, né? Isso, então deixa eu voltar. E chegou um certo dia, conhecendo a Andréia, a minha cunhada, e chegou um dia que eu cheguei para minha cunhada e falei para ela pegar o álbum da Lília que eu queria ver. Para minha cunhada não ficar sabendo do que eu queria ver o álbum dela, que ela tinha um álbum de fotografia de aniversário de 15 anos. Isso. Né? Eu falei com a Andréia, traz o teu também. Né? Então a Andréia trouxe o álbum dela e trouxe o álbum de quem eu queria ver, que era a Lília. E chega um certo período, né, das nossas amizades, né, que eu segurei o álbum dela em casa e depois mandei um bilhete, né? Mandei um bilhete para ela dizendo que eu ia ficar com uma das fotos, né? E você concordou, né? Ela concordou que eu tirasse ali uma das fotos ali. Naquela época não tinha celular, não. Naquela época a gente conversava por carta. Tem até as cartas guardadas. Quer mostrar agora? Então vai lá. Vai sim. Aí, aquela época, não tinha celular. A Lília foi pegar aqui as nossas cartas. Isso aqui era o nosso celular, olha. Olha só, tem até hoje, segura aí. Não vou saber qual foi as primeiras cartas. Eu sei qual é. Você sabe? Sei. A primeira carta eu sei qual é. Irmãos, eu escrevi uma carta para ela, assim, sem tocar no assunto nenhum. Mas aí, quando ela me responde a carta, ela escreve na carta: Jesus te ama e eu também. Mas aí, esse Jesus te ama e eu também era o slogan de antigamente, que todo mundo colocava, tinha um adesivo que tinha esse... Né? Não, pra mim, que eu já tava olhando ela,
para mim já foi, como é que se diz? Essa foi a tua primeira carta para mim. Só para retificar, eu quero informar que nós falamos aí a data em 88, né? Novembro de 88, mas a data certa a Lília vai dizer. Foi em novembro de 1989. Em novembro de 89 nós chegamos em Manaus e a partir dessa data foi aonde eu comecei a observar a irmã Lília. Isso. E quando foi em dezembro, aí eu mandei a minha primeira cartinha para a irmã Lília. Ok? Mas não foi uma carta, foi uma carta de se conhecermos, né? De irmãos. De irmão, conhecer. Mas foi nessa carta que tudo começou. Eu mandei a primeira carta em 89 para ela. No começo de dezembro. Entendeu? No começo de dezembro eu mandei essa carta dia 8. E olha como é que a pessoa... Daqui, eu mandei para ele a primeira carta. Olha só, eu mandei dia 8/12, né? Dia 9/12 já tinha resposta já. O correio era eficiente. O correio era eficiente. O correio era tua prima, né? Tua prima não, né? Era Zefinha. Ela chamava a irmã Joana, minha sogra, de tia, né? Mas era uma irmã que morava na casa deles. E assim, irmãos, a gente se conheceu. E aquela época, vou dizer aquela época, porque hoje já não é mais. Aquela época, o jovem, ele tinha um ano para conhecer a jovem, para noivar e para casar. Aquela época, o nosso regulamento era firme. Mas só que eu não tinha condição de, em um ano, eu casar com a Lília, né? Questão de casa, questão de móveis, né? Eu trabalhava, ela trabalhava, mas mesmo assim era complicado. Então, o que aconteceu? Eu e ela, nós ficamos namorando. Mas como a gente conheceu? Na igreja, né? Foi na igreja, a gente se conheceu na igreja. Tudo quando começou? A Zefinha, que pegou a minha carta, deu para você. Isso. E depois a mesma Zefinha pegou a carta. Mas a Zefinha falou também, né? Eu falei com a Zefinha. Eu falei para ela, eu tô gostando de alguém. Aí ela falou, é mesmo? Eu falei, sim. Estou até orando para Deus, né? Falei dessa maneira. Aí, quando ela falou assim, quem é a pessoa? Eu conheço? Aí bateu bem forte meu coração. Eu falei, você conhece muito bem. Muito bem. Aí ela falou, então eu já sei quem é. Eu já sei até quem é. Posso falar o nome dele? Aí ela falou, é Arildo, né? Aí eu falei, é. Só que antes de tudo isso acontecer, né? Eu tinha sonhado também. Lá vai de novo o sonho, que o Senhor me dava muito sonho. Bastante. Os sonhos era como se fosse uma revelação, né? Em sonho que o Senhor me dava. Quando eu senti algo por ele, que ele estava cantando, uma vez que ele teve a oportunidade, né? Ele cantou aquele louvor, não foi Jesus na tua presença, não, foi um outro louvor. Amigo. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Quando ele estava cantando isso, aí eu olhei para ele e eu quis sentir algo. Aí eu falei, não, isso é coisa da minha cabeça, não pode ser não. Aí tudo bem, aí quando terminou o culto, a gente, para ir no banheiro, tinha que descer, né, uma escada assim para ir pro banheiro. Aí eu e minha irmã, a Andréa, a gente foi. A Andréa tá em todas. A gente foi lá. Aí a gente conhecia uma irmã lá, que era obreira. Aí ela falou, vocês viram o filho do pastor? Olha que benção, viu? Tem uma voz linda, uma voz bonita, olha que benção. Olha aí, Andréa, dá bem certinho com você, né? Falou dessa maneira para Andréa. Aí veio assim, bem fortemente no meu coração. E falei assim, bem fortemente no meu coração. Veio assim, poxa, por que
que ela falou, André? Ela deveria ter falado para mim isso. Aí eu, já tô com esse negócio na minha cabeça. Eu não sabia de nada disso, né, Ana? Aí a gente foi para casa. Quando eu fui para casa, eu tive um sonho, né? Não era que eu fiquei impressionada, não. Eu tive um sonho, e no sonho, o telefone lá da minha casa tocava. Isso é um sonho. O telefone tocava, eu ia atender. Quando eu ia atender, era a voz dele, de Amarildo. E dizia, alô? Aí eu dizia, alô. Quer falar com quem? Ele falou, com a Lília. Eu falei, é com ela mesmo que você está falando. Aí eu já conhecia logo a voz dele. Aí quando ele ia falar alguma coisa, não, eu quero falar muito com você. Aí quando ele ia falar, eu quero falar muito com você, eu desligava o telefone. Porque eu rejeitava, eu não queria. Aí quando eu acordei até de madrugada, era de madrugada quando eu acordei. Aí eu fiquei orando, Senhor, tem misericórdia. Eu não quero esse rapaz, eu não quero ele, não quero. Tira isso do meu coração. Se não for de ti, tira isso do meu coração. Agora, se for, permaneça. Mas, eu não queria. É coisa assim, é interessante. Não, mas o interessante, irmãos, o interessante daquela época, né, que era debaixo de oração. Os jovens antigamente, pelo menos ali na cidade de Manaus ali, era oração. A Ivoneide, na época que era regente da mocidade do lado feminino, né? Ela era de botar todo mundo mesmo para buscar Deus, todo mundo orar. Entendeu? Então, quando eu conheci a Lília, que a gente começou a mandar as cartas e eu vi que ela estava me respondendo, né? Quando eu vi que ela estava me respondendo, aí eu falei, olha, agora como é que eu faço? Meu pai é o pastor da igreja. Eu tenho que casar em 1 ano. Aí eu fui e falei com a Lília. Eu falei, Lília, não comenta nada com ninguém. Né? Tinha até a Tonha Neri, né? Que era super amiga né? da Lília. E eu falei, não fala nem para Antônia Neri, não fala nem para ela. Por quê, irmãos? O meu medo era que todo mundo soubesse, que meu pai soubesse que meu pai, ele era de botar na linha. Meu pai botava na linha. Meu pai não tinha negócio que era filho, não, que poderia namorar 3, 4 anos, não. Era todo mundo, os jovens todos lá, os jovens de Manaus sabem disso, conhecem isso. Era 1 ano. Quando chegava para meu pai falasse, meu pai já falava logo, olha, é 1 ano, namoro, noivado e casamento. E aí eu falei com a Lília, falei, Lília, olha, não comenta nada com ninguém. Deixa isso quieto, não fala para ninguém, vamos ficar namorando. Irmãos, nem sair por carta. A gente namorava por carta. Nem sair junto. A gente nunca saiu. Para namorar em praça, para namorar em shopping. A gente seguia o regulamento daquela maneira, daquele jeito que era. Para conversar na igreja era só a paz do Senhor, tudo bem. Ou quando a Zefinha estava, porque a Zefinha morava na minha casa, né? Então a Zefinha sempre andava comigo e eu poderia conversar com quem estava perto da Zefinha, que no caso era a Lília. Era muito difícil, porque sempre quando você chegava na igreja o culto já tinha começado. Né? Então chegava na igreja, todo mundo já e quando direto terminava, para a igreja. Era aquele... teu pai saía arrastando, né? Teu pai saía arrastando, rápido, cuidava da irmãzinha. Aí saía arrastando a Andréia e a Lília. Vamos pro ponto, que na época você morava pra Glória. Na Glória. Então, o nosso namoro foi cartas. O nosso namoro foi muitas das vezes que a gente conversava. E aí, como é que eu ia conversar com ela? Ou ir na casa dela, que ninguém sabia, a minha mãe que sabia, né? A minha mãe que sabia, mas a minha mãe não comentou com meu pai, com ninguém. E naquela época meu pai fazia uma campanha em Belo Horizonte. Né? Meu pai fazia uma campanha de sexta-feira em Belo Horizonte, e era nesse dia que você vinha da escola e ia lá para casa. De manhã? Eu sei que você almoçava lá em casa, né? Ia lá para casa, aí minha mãe, a minha irmã, Zefinha, né? Às vezes ia outra irmã com ela também. E lá em casa que a gente conversava na sexta-feira, isso quando meu pai viajava para Belo Horizonte, né? Quando ele não viajava, a gente tinha semana que a gente não conversávamos. E graças a Deus, irmãos, foi bom assim.
Foi bom assim que a gente, mesmo assim, a gente enfrentou luta, né? Teve uma vez que eu ia levar uma carta no correio. Fui levar uma carta no correio e encontrei você ali naquela pracinha em frente ao supermercado CB. Porque eu trabalhava e eu acho que, se eu não me engano, era a hora do almoço. Aí eu falei, aí encontrei com ela, né, na rua, falei, vamos ali, eu vou no correio. O correio era pertinho. Pra quê, irmãos? Teve um zóio que viu, teve um rapaz da mocidade que viu a gente, chegou na igreja, já espalhou para todo mundo. Eu vi o filho do pastor com a irmã Lília e que não sei o quê. Olha a confusão que a gente arrumou só porque nós fomos. E você não estava só. Não. Você estava com uma outra pessoa. Tava com uma outra pessoa. A confusão que deu por causa dessa ida nossa. Eu fui chamar ela. Vamos ali, eu vou no correio. O correio era perto. Né? Era uma quadra. Era uma quadra mais ou menos. Eu fui no correio. Quando nós chegamos na igreja, quando foi no culto à noite, olha a confusão que estava. O jovem começou a espalhar e foi aquela confusão até a gente conseguir falar que nós não estávamos sozinhos. Teu pai né? soube? Meu pai soube também, né? Aí me chamou lá dentro do escritório. Eu falei, não, pai, eu não estava sozinho. Estava eu, a Lília, e estava a Arlene, que trabalhava com ela. Estavam nós três. Sim, a Arlene também era da igreja nossa. A Arlene era jovem também da igreja. Então, estava nós três. Não é conforme. Né? Não é conforme esse rapaz está falando. E aí esclarecemos, graças a Deus, passou. Aí foi quando a gente teve que declarar que a gente namorava. Aí a gente começou a marcar um ano a partir daquela data ali que nós começamos. Foi na reunião da mocidade. Foi uma surpresa para todo mundo, que todo mundo achava que ele namorava com a Andréa, minha irmã. Todo mundo, e até o pai dele também achava. Porque ela era muito tímida para conversar. Então o que eu fazia? Eu chamava a Andréia, e a Andréia é daquelas de conversar, bater na mão, esbadanada e tal, e conversa. E eu gostava dela. Então todo mundo via nós três, todo mundo achava que eu estava namorando a Andréia. E no caso era a Lília. Então, irmãos, olha, eu acho que não chegou nem a completar, né, um ano. Não, porque... Não, porque aí teve a viagem para África. Que nós íamos para África, né? Tiramos passaporte, irmãos, fizemos tudo, que meu pai ia para a África e nós iríamos também. Então, o que aconteceu? Nós nos conhecemos dessa maneira. A parte do casamento, deixa para o próximo vídeo. Deixa para o próximo vídeo. A parte do casamento, aguarde. Aguarde que nós vamos contar. É porque você vai contar daquele episódio que aconteceu com a gente, da profeta. Aí tem que ser da parte do casamento, né? É da parte do casamento. Irmão, teve até profecia contra mim, contra ela. Mas isso daí deixa para próxima. Deixa para próxima. Muito grande. Olha, foi... É interessante, irmãos. Olha, só para deixar vocês com ansiedade, ninguém sabia que eu namorava ela. E essa pessoa chega para mim, um irmão, e na mesma hora que ele chega para mim, a esposa leva a Lília para o banheiro para contar o que Deus tinha mostrado para eles. Você já vai contar? Não, eu não vou, eu só tô falando isso. E aí o que acontece? Fica para o próximo vídeo. Irmãos, Deus abençoe. Eu estou contando esse fato nosso porque nós estamos comemorando 10 mil inscritos no canal Tempos Ios. Eu agradeço muito. Nesse mês também, a gente comemoramos também. Nesse mês, dia 16 de março, nós também comemoramos 29 anos de casado. 29 anos. E agora, no dia 28 de março de 2020, eu consigo no canal Tempos Rio no YouTube 10 mil inscritos no canal. Eu fico muito agradecido por vocês que têm se inscrito no canal, por vocês que têm gostado, por vocês que têm elogiado, pelas críticas também que alguns têm feito, a gente recebe tudo. E eu falo para você, não guardo mágoa no meu coração.
Respondo muitas pessoas que têm perguntado algumas coisas, a gente responde, a gente troca ali os comentários, eu gosto de responder, sou eu mesmo que estou respondendo. É claro que a proporção de inscritos que vai tendo o canal vai começando ficando um pouco difícil. Já pensou? Estamos com 10 mil inscritos. Se 1000 inscritos escrever um comentário, se cada um escrever, né, 1000, eu tenho que responder 1000 pessoas, né? Então, às vezes, fica complicado, fica difícil. Mas quando eu deixar um coraçãozinho lá, quando eu deixar um joinha lá, é porque foi lido e eu consegui ler, consegui contemplar ali o seu comentário, tá bom? Irmãos, Deus abençoe vocês que têm compartilhado os nossos vídeos. Aí foi mais este vídeo, o primeiro vídeo, a primeira edição da comemoração 10 mil inscritos no canal Tempos Rio. Aguardem que nós estaremos trazendo a continuação para todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Aproveite, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal Tempos Rio, deixe o seu like, ative o sininho para você receber as nossas notificações de vídeo. Deus abençoe a todos. Tempos Rio, Tempos Rio.